Igreja amada do Senhor, bom dia. Glória a Deus. Estamos aqui em mais um culto de celebração ao Senhor, nosso primeiro culto matinal. E eu quero desejar as boas-vindas. Meu esposo já fez isso, mas eu não posso perder a oportunidade de estar aqui e desejar as boas-vindas para cada um de vocês em mais um culto. E eu quero dizer que esse culto ele fica muito melhor quando você vem. Amém? Porque não adiantava eu estar aqui ministrando só para as cadeiras. Nós somos mais do que uma igreja para frequentar, nós somos uma família para pertencer. E seja muito bem-vindo à nossa família Sião, a essa família que abraça você, abraça a sua casa e abraça a sua família. Amém? Queridos, o Senhor ministrou uma palavra ao meu coração. Essa palavra tem como título: o poder de ser igreja, o poder de congregar, o poder de ser família. E enquanto eu estava preparando essa palavra, muitas lágrimas rolaram do meu rosto. Porque eu fui me lembrando do quanto a igreja foi e é importante na minha vida, na minha casa, no meio da minha família. E quantas vezes, enquanto eu estava aqui preparando essa palavra, o Senhor foi me lembrando de muitos episódios que eu fui vivenciando como igreja. E se hoje eu estou aqui, em primeiro lugar, ao Senhor. A glória e a honra é para Ele. Em segundo lugar, pessoas que o Senhor colocou na minha caminhada para que hoje eu estivesse aqui, vivendo o propósito do Senhor. Amém? E no decorrer dessa palavra, nós vamos ver o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 16. A palavra do Senhor nos diz assim. Vamos ler juntos. Mateus capítulo 16. Diz assim. 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Mateus 16, versículo 18. E diante dessa palavra, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, porque nós vamos orar mais um pouquinho. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã. Quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de poder, Senhor, ser chamada de tua filha. Obrigado por ser o meu Abba Pai. E porque o Senhor estende essa oportunidade para cada um de nós que estamos aqui, de sermos chamados filhos e de termos um Pai. Que essa palavra ela possa falar fortemente ao coração da tua igreja. E que cada um possa trazer a memória daquilo que o Senhor já fez e daquilo que o Senhor pode fazer através do poder de ser igreja. Nessa hora, Senhor, eu repreendo toda distração, tudo aquilo que não provém do Senhor. Eu removo, Senhor, deste lugar, na autoridade do nome de Jesus, toda incredulidade, toda fé que é contrária àquela que precisa ser a único que é digno, como nós acabamos de cantar uma canção, a único que é digno de ser adorado. Fala, Senhor, aos nossos corações, que essa semente, que é a tua palavra, que tem o poder de edificar, possa entrar dentro de nós e trazer, Senhor, as mudanças que nós precisamos, o alinhamento que nós precisamos, no nome poderoso de Jesus. Glória a Deus. Quando, nesse contexto de Mateus, capítulo 16, versículo 18, bem antes, ali a partir do versículo 13, vai falar de uma interrogação que Jesus, quando chega em Cesareia de Filipe, ele começa a interrogar os discípulos. Ele começa a dizer: quem dizem os homens ser o filho do homem? E uns começam a dizer, uns diz João Batista, outros diz Elias, outros diz Jeremias, ou um dos profetas.
Disse-lhes ele vira para os discípulos e diz: e vocês? Qual é a revelação que vocês têm de quem eu sou? E a Bíblia fala que Simão Pedro vem respondendo essa pergunta com muita autoridade, com muita convicção e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí no versículo 17 diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi quem te revelou, não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que estás no céu. E após essa revelação, após esse contexto dessa pergunta e dessa resposta que Jesus recebeu, ele vira para Pedro e diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, ele estava dizendo sobre este fundamento que sou eu, Cristo. Assim como tu me revelou, Pedro, que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa revelação de quem eu sou, eu vou estar edificando a minha igreja. E eu quero falar para você que essa igreja que nós ouvimos falar, a gente pode sim linkar a esse ambiente aqui, a esse prédio. Vamos à igreja, vamos cultuar na igreja. E não está errado quando nós falamos assim, quando nós nos juntamos nesse lugar. Mas a igreja em si, ela não é um prédio. A igreja não é uma ONG. A igreja não é um clube social que eu e você vamos lá para encontrar os nossos amigos, para bater um papo, para falar tudo o que aconteceu na semana. E naquele dia eu vou me encontrar naquele clube social para mim falar tudo aquilo que aconteceu durante a semana. Isso pode acontecer, claro, quando nós estamos ali junto com os nossos irmãos, no momento oportuno, a gente vai compartilhar algumas experiências, falar o que aconteceu durante a semana, mas a igreja, ela não pode se resumir a isso. A igreja sou eu e a igreja é você. A igreja é a minha vida e a sua vida. E o fundamento dessa igreja é Cristo Jesus, amém? Então eu quero que você saia daqui hoje com esse entendimento, que a igreja sou eu e que a igreja é você. E que esse prédio, esse ambiente é um local para nós estarmos juntos em comunhão. Com o passar dos séculos nós vamos ver governos tentando acabar com a igreja. Os governos passam e a igreja permanece. Você pode dar uma glória a Deus? Nós vemos muitas filosofias se levantando contra a igreja. As filosofias passam e a igreja permanece. Coisas se levantam, mas elas caem. E a igreja continua avançando, porque a igreja continua derrubando as portas do inferno. E nós fazemos parte disso. E isso é motivo para glorificar. Não estou dizendo que no contexto do surgimento da igreja não teve lutas, tribulações, dias maus, dias difíceis, mas a igreja continua de pé. Glória a Deus! Tem uma música do Marcos Salles, que é muito cantada aqui na nossa igreja, que o Coliseu não acabou com a igreja. Ela continua de pé. Muitas coisas aconteceram, abatidos, mas não destruídos. Muitas vezes tentamos desistir, queremos desistir, mas o Senhor nos levanta e nos faz prosseguir e avançar, porque nós compreendemos que nós somos a igreja do Senhor. E o Senhor Jesus um dia declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus! Nós tivemos, é uma história conhecida, como eu falei para você, temos uma música que nós cantamos, o Coliseu não parou a igreja.
Tivemos uma época aí muito difícil, que foi a pandemia. A pandemia tentou parar a igreja, mas a igreja foi para o online. A igreja continuou expandindo o reino dela aonde estava. Foi um momento difícil, porque nós não estávamos podendo estar aqui nessa comunhão. Mas a igreja não parou, ela foi para as redes sociais, ela divulgou o evangelho. As pessoas começavam a se conectar. Eu lembro que quantas vezes nós fizemos células online. Gente, como era difícil a gente estar de um lado da câmara, vendo os nossos discípulos, quando estávamos lá em Imperatriz, fazendo a célula online. Mas a pandemia não parou a igreja do Senhor. O Coliseu foi uma época onde os cristãos, eles foram martirizados naquele lugar. Eles foram mortos, sendo lançados a feras com leões, ou eles eram crucificados em Roma. Alguns imperadores eram mais cruéis, como Nero, que criou espetáculos noturnos, em que os cristãos crucificados eram queimados. Queridos, eu quero dizer que é uma cena muito difícil de imaginar. Você imagina sendo preparado um ambiente onde era um espetáculo para muitas pessoas assistirem. Essas pessoas eram colocadas nos altos. Leões estavam naquele lugar comendo aqueles cristãos. E muitos também eram queimados naquele lugar. E eles estavam ali, convictos de quem eles estavam servindo. Eu sou a igreja, e eu sei para onde eu estou indo. Não importa o que vai acontecer, mas eu não vou negar o Senhor. Não importa o que vai acontecer comigo, mas eu vou continuar perseverante na convicção de quem Ele é. E os leões começavam a comer aqueles cristãos. O fogo começava a queimar. E durante a noite, eles serviam de iluminação para aquele ambiente. E eles eram levantados, eles eram transformados em tochas humanas para iluminar a arena. Muito difícil. Você consegue se imaginar vivendo essa cena ou estando lá presenciando essa cena? Mas eles não rejeitaram o Senhor. E a igreja não parou por conta dessa ação do Coliseu. O Coliseu não foi capaz de parar a igreja, porque eu e você estamos aqui hoje. Eu e você permanecemos de pé hoje, porque um dia aqueles homens que estavam aqui ali naquele lugar, aquelas pessoas que estavam ali sendo crucificadas, elas não cederam aquela crucificação. E como tochas vivas, eles iluminavam aquele lugar. A palavra que Jesus usou, se referindo à igreja, foi eclésia. Eclésia é uma palavra que Jesus usou para se referir à igreja. E esta palavra, ela significa um ajuntamento. Um grupo de pessoas que se levantaram para fazer a diferença. Não é um mero ajuntamento qualquer. Eu vou me reunir aqui com essa turma, como eclésia, como igreja, simplesmente sem um propósito. Não, tinha um propósito por trás disso. E eclésia, ela vem de um contexto romano. Roma, naquela época, vivia no contexto militar. E a eclésia era um grupo de cerca de 300 pessoas. Eu quero trazer esse entendimento para que você venha compreender o porquê que a eclésia é a igreja. Um grupo de cerca de 300 pessoas. E o Império Romano, uma vez que ele conquistava um território, ele tinha a missão de colonizar aquele território com a cultura romana. Ele pegava 300 pessoas no contexto militar, ele fazia um ajuntamento dessas 300 pessoas e enviava essas pessoas para estabelecer a cultura romana em vários lugares, principalmente dentro ali do povo judeu. Dessa forma, eles queriam que o povo
desejasse a cidadania romana, entendendo que ter aquela cidadania era um privilégio. Assim, eles montavam um time de elite para se infiltrar em todas as esferas da sociedade, para que eles pudessem tocar aquela sociedade com a cultura romana. E sobre esse contexto, Jesus diz: eu vou levantar a minha eclésia e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Diante desse contexto romano, que eles pegavam um time, um ajuntamento de pessoas para implantar a cultura romana aonde eles colocassem os pés, Jesus pegou esse contexto e disse: pois eu vou levantar o meu time, o meu ajuntamento, as minhas pessoas, os meus seguidores, os meus discípulos, e eu vou implantar a cultura do reino dos céus, aonde eles estiverem. Então, diante desse contexto, Jesus pega, porque era muito forte. Querendo ou não, a cultura romana naquela época era muito forte. Então, Jesus, ele foi sábio em pegar algo, esse panorama, e trazer para a realidade de um contexto dos judeus, para implantar o evangelho. Eclésia estava num contexto militar. Eclésia era um grupo que ia para uma região para mostrar a cultura de um reino que era superior. A igreja, ela não deve estar limitada nas quatro paredes. A igreja deve se infiltrar em todos os âmbitos da sociedade para representar os valores do reino. E sabe como é que eles faziam? Algo que era muito forte naquela época, Roma fazia através do ensino e da música. Através do ensino e da música, Roma fazia esse ajuntamento e ia implantar a cultura de Roma em vários lugares. Se hoje nós formos parar para analisar, através do ensino e da música, nós podemos implantar o reino de Deus aonde nós formos. Por isso que hoje, por exemplo, a nossa fundação está lá trabalhando com música. Porque nós acreditamos que a música é algo forte para implantar uma cultura. Nós estamos ali ensinando as nossas crianças e adolescentes para eles terem um destino quando eles forem para a sociedade. O ensino, que é a palavra de Deus, que é o que nós fazemos hoje. Quando nós estamos aqui, todos os outros ministérios são importantes, claro. Nenhum é menos importante do que o outro. Mas deixa o louvor aqui, não fazer bem feito não, para você ver como é que fica o culto. Ele tem um grande poder, amém, equipe? Tem um grande poder de conduzir a igreja, de levar um ensino para a igreja, de gerar uma convicção, um fundamento, mas o maior fundamento é Jesus. Glória a Deus. Então, eclésia, nós também podemos dar o significado de eclésia, igreja, chamados para fora. Um ajuntamento de pessoas que vão ser chamados para fora para implantar o reino de Deus. Quem é eclésia aqui, dê um glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, eu e você somos eclésia do Senhor. Nós somos chamados para fora para implantar o reino dos céus aonde nós estivermos. Então Jesus, ele pega esse panorama de Roma, estabelece uma tropa, um ajuntamento de pessoas unidos em um mesmo propósito. Não é sem propósito, não é só juntar, não é só fazer um grupo por fazer, mas com um propósito. Conduzido pelos reis dos reis, Senhor dos senhores, o Cristo, o Filho do Deus vivo, para serem eclésia, a igreja do Senhor, para modelar culturas, manifestar a glória do Senhor, sendo sal e luz, tendo um pai e um Abba Pai. Eles não estavam indo sozinhos. Porque eu quero dizer para você que com Jesus, através de Jesus, nós temos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Nós vamos para uma missão, compreendendo que nós somos filhos, compreendemos que nós temos um pai, compreendendo que nós somos sal, compreendendo que nós somos luz, e que aquilo que está dentro de nós, nós vamos manifestar onde nós estivermos. Glória a Deus!
Efésios capítulo 2, versículo 17 a 18. Gostaria que fosse colocado aqui no telão para mim, por favor. Você não precisa abrir a sua Bíblia. Se você está tomando nota, você pode só escrever aí. Efésios 2, 17 e 18. Diz assim: Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Ei, ele veio para anunciar a paz aos que estavam longe. Nós temos acesso a um Pai. E eu já ministrei aqui sobre filhos maduros. Quando você é criatura, você tem uma visão. Mas quando você é filho, as portas do inferno não podem prevalecer contra você. Que é filho, que é um filho maduro no Senhor. Então Jesus, ele era o filho único. Nós cantamos aqui. Ele era o único filho. Mas quando ele se entregou na cruz, morreu para nos salvar de unigênito, ele se tornou primogênito, o primeiro de muitos filhos. O Senhor deu essa oportunidade, através de Jesus, de ter muitos irmãos. E através disso, ele gerou uma missão para a igreja. Ele gerou uma missão, não somente com um filho, mas com muitos filhos que iriam levar o evangelho do Senhor Jesus como igreja, como eclésia, onde estivesse. Glória a Deus. Ele dá uma missão. Nós acabamos de ver aqui sobre missões. E abaixo do banner da Colômbia estava lá o versículo: Ide e fazei discípulos. Jesus, ele deu essa missão para mim e para você. Ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Essa missão não é somente para o pastor. Essa missão não é somente para o líder de célula. Essa missão é para mim e para você que é discípulo de Jesus. Ele gerou aquela comissão, aquela eclésia, aquele ajuntamento de pessoas e disse: ei, agora vocês vão, façam discípulos, os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus estava ensinando para eles a missão de ser igreja, o poder de ser igreja, o poder de estar nesse ajuntamento, o poder de ser família. O Senhor passou alguns anos nessa terra ensinando os seus discípulos a fazer outros discípulos. E aí Jesus, ele vem para inaugurar essa igreja, e ele não chama somente de uma igreja qualquer, mas uma grande família. Que sou eu, que é você. Ele vem e inaugura essa igreja, porque Jesus, quando ele veio, ele estava ensinando. Venham atrás de mim, discípulos, vocês vão aprender, vocês vão ser meus talmidim, vocês vão aprender tudo aquilo que vocês precisam fazer. Porque vai chegar um momento que eu não vou estar mais aqui. Essa conversa parecia ser uma conversa difícil para eles. Eu não vou estar mais aqui. Parece que era uma realidade longe. Eu fico imaginando Jesus no Getsêmani, com muitas dores dentro de si, e de uma certa forma ali já se preparando para se despedir dos discípulos. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu ensinei nessa escola. Eu ensinei a igreja a dar continuidade naquilo que eu deixei. E aí ele começa a inaugurar a igreja. E nós conhecemos aqui a história, lá em Atos, começa já falando sobre essa ida de Jesus aos céus. Mas ele disse para os discípulos: ei, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou, mas vocês vão ter o Consolador. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, o auxiliador de vocês, aqueles que habitarão dentro de vocês e que estarão com vocês aonde vocês estiverem. Então ele começa a se despedir, começa a dizer que eles não vão ficar sozinhos.
E aí ele fala, vocês vão ficar esperando. Porque do alto dos céus, enquanto não vier a descida do Espírito Santo sobre vocês, vocês não vão para essa missão. Vocês vão ficar esperando. Vocês vão ficar esperando. E Jesus fala que do alto dos céus iria descer o Espírito Santo. O Espírito Santo que seria um revestimento de poder, que iria trazer uma capacitação do alto, que iria trazer uma intrepidez, uma ousadia, e que eles seriam capazes de cumprir essa missão através da descida do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo como igreja, nós vamos ser revestidos para essa comissão, para essa missão, no nome poderoso de Jesus. Então eles receberam o Espírito Santo para ser testemunhas. A Bíblia fala em Jerusalém, na Judéia, nos confins da terra, ou seja, em todo lugar. Em Marabá, no Pará, no Brasil, nas nações da terra. Glória a Deus. E a igreja, ela tem esse poder. Ele estava dizendo assim, ei, eu vou passar para vocês a minha tocha do evangelho. Eu vou passar para vocês o bastão. E eu quero fazer aqui uma representatividade. Eu fico imaginando Jesus fazendo isso aqui. Gostaria de convidar a Leia para se fazer presente aqui. Nós vamos fazer uma pequena encenação. Eu vou mostrar para vocês como Jesus fez. Imagine que a Leia representa vocês. E Jesus estava dizendo, a partir de agora, igreja, eu vou te entregar o bastão. Vocês não estarão sozinhos. Ide, pregai o evangelho. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja uma tocha que vai iluminar outras gerações. Vocês não estarão sozinhos. Vocês estarão cheios do Espírito Santo. Ousadia, intrepidez será derramado sobre vocês, igreja. Vai e seja eclésia. Manifeste a minha cultura por onde vocês estiverem. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Pode levar a tocha, pode levar o bastão. Depois eu pego contigo. Glória a Deus. Foi isso que o Senhor disse para os discípulos. A partir de então, vocês serão revestidos. Estou passando essa tocha do evangelho, esse bastão para vocês darem continuidade como igreja do Senhor. Jesus passou o bastão do evangelho para os discípulos. E lá em Atos 2, 42, gostaria que colocasse aqui para mim, por favor. Inicia-se a forma de ser igreja. Chama-se igreja primitiva. O início da igreja. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos. E à comunhão, ao partir do pão e às orações. Pode passar. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e o distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Só até aí. Era uma igreja unida. Era uma igreja que gostava de estar em comunhão. Era uma igreja que partia o pão, que estava ali em orações, em súplicas. E o Senhor disse que Ele mesmo acrescentava o que havia de se salvar. Esse modelo de igreja, a gente tem visto que tem se perdido nos últimos tempos. É uma luta muitas vezes para fazer uma comunhão. Muitas vezes nós estamos aqui de 6 às 7. Eu sei que tem pessoas que podem estar aqui, mas não está. Porque é difícil acordar às 5:30 da manhã. É difícil para todo mundo.
Mas esse modelo de igreja dizia o quê? Que eles gostavam de estar em comunhão, em unidade, no partir do pão, nas súplicas, nas orações. Estavam ali buscando ao Senhor, um modelo simples de ser igreja, mas poderoso, porque enquanto eles estavam ali, nessa comunhão, fazendo aquilo que o Senhor designou para que eles fizessem, o próprio Deus acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Nós precisamos entender o poder da igreja, o poder de ser família, o poder de congregar, de estar aqui nesse ambiente. E nós não podemos deixar perder a essência do evangelho. Nós não podemos perder. Eu quero dizer para você que muitas coisas mudaram. Tem pessoas que ainda querem estar aqui. A essência não pode mudar da igreja primitiva. De uma igreja que ora, de uma igreja que gosta de estar em comunhão, de uma igreja que se preocupa com o órfão, com o perdido, com o necessitado, com a causa daqueles que precisam. Mas eu quero dizer para você que algumas coisas mudaram. Naquele tempo era a pé, hoje a gente tem carro. Naquele tempo nem tinha esse prédio aqui. Hoje temos um prédio, a parede é cinza, tem gente que não vem porque a parede é cinza. Não importa a cor da parede, o que importa é a essência do evangelho. Se aonde você está tem essência, tem pregação do reino de Deus, tem pessoas dizendo para você santidade, tem pessoas dizendo para você abandone o pecado. Porque nós precisamos pregar é a Bíblia. Antigamente não tinha telão de LED. E se tiver hoje, está em pecado? Não. Porque as coisas elas vão evoluindo. E aquilo que não é pecado, eu preciso sim usar. Nós precisamos ter alguns entendimentos e tirar todo espírito de religiosidade do nosso meio. Porque como igreja muitas vezes não avançamos. Porque a religiosidade ela é gritante dentro de nós. O evangelho precisa estar dentro de mim e de você. E a partir daí eu preciso agir, fazendo sim um ajuntamento sendo eclésia e expandindo o reino de Deus aonde eu estiver. Como igreja, eu preciso entender que eu preciso crescer como indivíduo. Sim, no individual. Como igreja, eu preciso buscar ao Senhor no meu secreto. Eu preciso me encher, a Bíblia diz, fecha a porta do teu quarto, busca o Senhor em secreto. Isso é inquestionável. Mas eu não posso pensar de forma individual. Como igreja, muitas vezes o que é que nós temos visto e caminhado? Se eu estou bem, que o meu irmão se vire. Às vezes o irmão que está do seu lado está precisando de uma palavra, de um abraço. Está precisando de algo que possa sair de você, que possa sair de mim. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje? Uma igreja que tem crescido no individual. E quando eu falo igreja, sou eu e sou você, é você. Uma igreja que tem crescido de forma individual. Não pensa mais no coletivo. Mas eu e você precisamos ser uma igreja coletiva. Uma igreja da comunhão, do poder, uma igreja que se preocupa, uma igreja que está junto, uma igreja que está ali vivendo Atos capítulo 42 ao 47. Ali era a essência e precisa continuar sendo a essência de uma igreja que se manifesta aonde o Senhor colocar a planta dos pés. Hoje nós caminhamos como uma igreja em célula, nós somos uma igreja em células, que é a igreja nos lares. E o Senhor nos diz que na unidade Deus ordena as bênçãos. Nós precisamos compreender que o grupo era muito mais importante do que o indivíduo. Atos 2, 42 ao 47, você vai ver uma igreja que pensava no grupo. Ela não era individualista, mas ela pensava no todo. E eu não estou dizendo aqui para você em nenhum momento que você não precisa crescer como indivíduo. Você precisa crescer, avançar, ser o maior empresário. Você precisa ganhar dinheiro.
para abençoar o reino de Deus. Você precisa ser próspero em todas as suas áreas da sua vida. Você precisa estudar, se capacitar. Não me entenda mal quando eu falar aqui de forma individual. A pastora está dizendo que eu não tenho que crescer, eu só tenho que pensar agora na igreja. Mas eu quero trazer para você o entendimento de um equilíbrio que você precisa ter. Tem gente que mergulha tanto nessa outra área, que até hoje ela não se sente pertencente. Porque eu tenho que estar no meio da minha família. Tem. E o Senhor diz que nós precisamos cuidar dos nossos, para nós não sermos chamados como pior do que os descrentes. Nós precisamos estar no meio dos nossos, sim. Nós precisamos estar lá. Nós precisamos ser sal e luz. Mas nós precisamos caminhar num perfeito equilíbrio. A gente precisa conquistar, sim. A gente precisa avançar, sim. Mas eu quero dizer para você que tem muitas pessoas que não se sentem pertencentes porque ela não encontrou ainda esse perfeito equilíbrio. De servir a igreja local, de estar dentro desse lugar, de estar em comunhão com os irmãos, de se preocupar com a necessidade do outro, de estar aqui em comunhão naquilo que a igreja oferece. Tem pessoas que ainda não encontraram esse perfeito equilíbrio. E quando a gente mexe, essa área aqui, ninguém mexe. Uma certa vez, sentando com uma pessoa, conversando com uma pessoa, essa pessoa em lágrimas chegou para mim e disse: pastora, me resgata. Porque eu estou compreendendo que eu estou inclinando mais para esse lado do que para esse lado aqui, que é a igreja. Eu estou sendo bem-sucedida nessa área, eu estou crescendo, eu estou avançando, eu estou caminhando. Mas eu entendo, pastora, que eu estou deixando a desejar nessa área aqui. No meu papel de ser igreja, eu não estou fazendo como deveria. E o Senhor tem me incomodado nesses dias. O Senhor tem me incomodado, pastora. Me ajuda. E eu disse: você quer ajuda? Pois eu estou aqui disponível para te ajudar. Porque nós precisamos caminhar nesse perfeito equilíbrio. Existe poder em estar junto, estar em comunhão, em estar conectado, em fazer parte do corpo de Cristo, em pertencer a esse lugar. Existe um poder muito grande que eu estou ministrando para você essa palavra, mas você precisa experimentar dia após dia o poder de ser igreja. O poder da comunhão, o poder de estar junto. Faça uma autoanálise dentro de você, se você tem se sentido pertencente, como de fato o Senhor te chama para ser. E eu não estou falando para você que está visitando a igreja pela primeira, pela segunda vez. Você está no processo. Mas talvez você está aqui, já tem uma caminhada há muito tempo com o Senhor. Já caminha há muito tempo dentro dessa igreja. E o Senhor está te chamando para viver Atos capítulo 42 ao 47. Porque existe poder em ser igreja. Nós precisamos sim crescer, desenvolver ao máximo de forma individual. Mas ser igreja é cultivar bons relacionamentos e caminhar de forma coletiva. E eu quero trazer para você uma pesquisa. Uma pesquisa que separou 2 grupos de recém-nascidos. Os 2 grupos de bebês recém-nascidos recebiam o mesmo cuidado e a mesma alimentação. A única diferença entre os 2 grupos era que um grupo recebia leite direto da mãe. E essa mãe poderia tocar, afagar, dar carinho. Mas o outro grupo de recém-nascido recebia também leite materno, mas pela mamadeira. Já um pouco diferente. E não recebia o toque da mãe. O estudo analisou que o grupo que estava recebendo o toque recebeu mais peso, cresceu mais rápido do que o grupo que não estava recebendo o carinho. E eles perceberam que um dos principais componentes para o desenvolvimento do recém-nascido é o toque. Por isso que nós sofremos na pandemia. Porque esse negócio de dizer que não poderia abraçar é triste. Esse negócio de dizer que não pode abraçar, que não pode ter comunhão, que não pode estar junto.
mexeu conosco. Essa pesquisa de um grupo de 2 recém-nascidos, que um recebia o leite e o toque da mãe, o outro recebia o leite da mamadeira, mas não tinha toque. Quem mais desenvolveu foi o que tinha toque. Por isso que ser igreja é isso. É pegar na mão, é comunhão, é se abraçar, é estar junto. Desconfie de você que não gosta de abraço. Tem algo para ser resolvido no passado. Porque se você é alguém que caminha com o Senhor, você precisa compreender que você precisa ser igreja e viver essa comunhão, esse prazer de pertencimento, e estar envolvido aqui como igreja. E eu quero dizer para você alguns pontos de como nós podemos ser igreja. Existem vários, mas eu trouxe alguns para você. Ser igreja, nós precisamos dedicar tempo para servir. Nós somos uma igreja que nós estamos aqui dizendo para você, existe lugar para você. Todo terceiro domingo do mês, vem pertencer. Existe um lugar para você nesse lugar. Porque é ruim você chegar aqui e você já tem um tempo de caminhada e não dedicar o seu tempo para servir. Porque enquanto você dedica o seu tempo para servir, o Senhor está trabalhando sobre o poder de ser igreja. Porque através do seu servir, pessoas vão ser alteradas. Pessoas vão vir até Jesus por conta do seu servir. E ser igreja precisa dedicar tempo. Por isso que eu digo para você, não tem como você mergulhar só para um lado. Tem pessoas que muitas vezes chegam para nós e dizem, eu não tenho tempo, pastora. Aí eu digo, você quer ver a minha agenda? Eu vou te mostrar que eu tenho programação até o final do ano. Mas dentro de um equilíbrio, é possível. Não diga que você não tem tempo. Não diga que você está se inclinando mais para essa área aqui. E a igreja precisando que você dedique tempo. Porque ser igreja é dedicar tempo para servir. E nessa oportunidade eu quero honrar todos os que estão servindo nesse dia. Dê uma salva de palmas para todos os que estão servindo nesse dia. Porque eu quero dizer para você que tem pessoas que chegaram aqui hoje e estão aqui desde as 8 horas da manhã, para que tudo ocorra bem. Pessoas que estão dedicando o seu tempo, pessoas que trabalham, pessoas que têm a vida corrida, como eu e você. Mas entenderam que ser igreja precisa dedicar tempo para servir. Você precisa dedicar os seus talentos e suas habilidades, os seus dons a serviço de Deus e dos seus irmãos. Porque o Senhor conta comigo e com você. E quando você está nesse corpo, você vai entender que você faz parte de uma grande família. Você vai entender que você é útil para o reino. Você vai entender que através da sua vida, pessoas vão ser abençoadas. Pessoas vão ser transformadas pelo seu talento, pela sua habilidade, pelo seu dom. Nós somos uma igreja que o slogan é amar Deus e amar pessoas. E na camisa que tem da recepção, no colete, diz assim, amar a Deus servindo pessoas. Porque não tem como eu amar a Deus se eu não servir pessoas. Se eu não amar pessoas, porque o coração de Deus geme por pessoas. Deus entregou o seu único filho por amor a pessoas. Não tem como eu ser igreja e não amar a Deus e amar a pessoas. Por isso há um poder em ser igreja. Porque assim como um dia alguém me serviu, depois eu vou servir aquela pessoa. E não tem mais impacto na vida de alguém do que servir. Servir com seus recursos, com suas sementes. Tudo que o Senhor te entregar, você precisa semear no reino de Deus. Para que o reino de Deus seja expandido na cidade de Marabá. Para que outras pessoas tenham acesso ao Evangelho. Então tudo aquilo que o Senhor te entregou, sirva a Ele com seus recursos. Muitas vezes, por conta de escândalos, mau testemunho, pessoas se afastam da igreja. E nessa oportunidade, eu quero pedir perdão para você. Se você se feriu,
Se você se machucou, se você está aqui e é ferido e machucado por conta da igreja, eu, Fernanda, como representante do Senhor, do Evangelho nessa cidade, eu quero te pedir perdão como igreja. Para que você saia desse lugar e avance ao destino que o Senhor tem para você. Pessoas ferem, mas pessoas curam. Pessoas ferem, mas o Senhor levanta pessoas para ser bálsamos na vida, na sua vida. E como eu falei para você, enquanto preparava essa ministração, lágrimas foram saindo dos meus olhos, porque eu sou muito grata ao Senhor pelo poder da igreja sobre a minha vida. Depois de Jesus, foram pessoas que o Senhor levantou para que hoje eu estivesse aqui. Pessoas que cuidaram, pessoas que me acolheram no início da caminhada, pessoas que me mostraram o caminho, pessoas que me envolveram nesse grupo. Quando eu me converti, eu me lembro das pessoas indo na minha casa, das pessoas me envolvendo na igreja, me envolvendo em um grupo de célula. E diante disso, eu fui alterada por essa comunhão. Eu fui alterada por esse poder de ser igreja. Eu fui alterada por essa família que o Senhor levantou para ser eclésia aonde estiver. Você também como igreja, você precisa ter uma vida pessoal e de oração. Isso aqui é inegociável, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra. E também, como igreja, nós precisamos ter uma vida coletiva. E como eu já falei para você, muitas coisas mudaram. De Atos 2:42 aos dias de hoje, muitas coisas mudaram. Mas nós precisamos estar no lugar que nós nos sentimos bem. Um lugar que você é acolhido. Um lugar onde a palavra do Senhor é pregada. Não olhe para algumas coisinhas. É porque tem muita luz. Me incomoda. Isso é o de menos. É se nesse lugar tem caráter, tem pregação da palavra, tem comunhão. As pessoas estão querendo me incluir, me amar, tirar minhas feridas, me tratar e me dar um destino. Esse é o lugar que você precisa permanecer. A palavra precisa ser o firme fundamento. Uma igreja saudável está longe de ser uma igreja longe de problemas. Porque nós somos pessoas que temos problemas. Então nós não podemos ir para uma igreja, deixa eu ir para a igreja, um lugar que não tem problemas. Você não vai encontrar. Porque nós temos problemas. E aí onde nós formos, muitas vezes nós levamos esses problemas. Mas você precisa se enraizar dia após dia. Procurar um lugar que você se sinta bem. E se você está aqui, é porque você se sente bem nesse lugar. Eu quero dizer para você que sirva este lugar com seus dons e talentos. Porque Deus tem um plano individual e coletivo para você. E o seu individual precisa apontar para um propósito. E o propósito é vidas, reino de Deus. Glória a Deus. Quanto tempo você tem sido visitante nesse lugar? O Senhor está te chamando para você ir para águas mais profundas. Deixar de ser visitante, fazer parte de um ministério, servir a igreja com seus dons e talentos. Uma pessoa sem congregar, ela fica vulnerável. Tem pessoas que muitas vezes dizem, eu vou cultuar em casa. Eu não preciso da igreja. Eu estou muito ferida, eu estou muito ferida. Pense menos no individual e cresça no coletivo, na família. Porque quando você fica vulnerável, você fica como alguém que está ali, disponível para o leão tragar. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para estar subindo, por favor. Eu quero dizer para você que existe poder em dar as mãos. Existe poder na oração e intercessão da igreja. Existe poder na oração e intercessão da igreja. A Bíblia diz que nos muitos conselhos tem sabedoria. Você tem uma família que está longe de ser perfeita. Mas essa é a família. Obrigado. Essa é a família que o Senhor chamou você para estar. Existe o poder de ser igreja.
Existe um poder em você fazer parte desse lugar. Existe um poder em congregar, em ser família. Mas faça uma autoanálise em você. Você de fato tem sido igreja? Você de fato tem servido ao Senhor com seus dons e talentos? Você de fato tem sido eclésia? Você tem feito a diferença onde você está? Você tem sido sal e luz? Você tem feito parte desse ajuntamento que vai impactar a cidade de Marabá? Você tem feito fluir aquilo que está dentro de você? Não deixe nada paralisar a sua caminhada. Amém? Não deixe nada paralisar a sua caminhada. Nós não podemos estar nesse lugar sendo clientes. Eu vou a um supermercado, compro aquilo que eu quero e vou me embora. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para fazer parte dessa família. E existe um poder em ser igreja. E eu quero dizer para você, não se canse de fazer o bem. Sempre vai ser uma honra e um privilégio servir você. Não se canse de fazer o bem. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: se você não cansar e não desanimar, você vai colher. E existe uma colheita gloriosa, um galardão e uma recompensa eterna para quem serve, para quem está nesse lugar, para quem é igreja, para quem é alterado pelo poder do Evangelho, para quem brilha a luz do Senhor aonde você estiver. Deus conta comigo e Deus conta com você. Se coloque de pé para nós encerrarmos essa palavra. Que o Senhor derrame sobre você o fruto do Espírito para você suportar uns aos outros. Tem dias que não é fácil, mas quantas vezes você já foi alterado e alterada pelo poder de ser igreja? Você já foi alterado até aqui. Se permita que o Senhor continue trabalhando na sua vida. Se você está aqui nesse lugar e ainda carrega um sentimento de não pertencimento, ei, o Senhor te chamou para ser igreja. Ei, o Senhor te chamou para pertencer. O Senhor te chamou para servir a esse lugar. Porque nós não somos uma igreja para frequentar. Nós somos uma família para pertencer. E nós estamos gerando pessoas nesse lugar para dar um destino com a ajuda do Senhor. Para dar um destino. Comece aí no lugar que você está a orar. Se você precisa de um alinhamento, comece a pedir perdão para o Senhor. Talvez o Senhor tenha te chamado para mais e você não tem caminhado como deveria. Existe uma igreja, existe um lugar que o Senhor tem te chamado para fazer a diferença. Talvez você está aqui nesse lugar e tem se sentido ferido. Talvez você está aqui nesse lugar e um dia alguém te entristeceu. Uma história do passado te feriu. Mas o Senhor está querendo te arrancar desse lugar. O Senhor está dizendo para você: ei, não faça somente aquilo que o mundo diz para você fazer. Não somente estude, não somente trabalhe, não somente ganhe muito dinheiro, mas esteja aqui dentro da igreja e servindo a igreja aonde você estiver. Que você seja eclésia, que você seja eclésia, porque é um ajuntamento de pessoas. O Senhor está comissionando nesse tempo um ajuntamento de pessoas, uma tropa de elite, um time. O Senhor quer levantar na cidade de Marabá, para quando as pessoas visualizarem: ei, o que é que está acontecendo naquele lugar? São tochas vivas, são homens e mulheres de Deus que o Senhor levantou para fazer a diferença. Nós precisamos sim ser uma igreja relevante nessa cidade. E o Senhor conta com você. O Senhor conta com você. E talvez você não tenha sido aquilo que o Senhor tem chamado você para ser. Talvez você ainda não tenha participado dessa tropa de elite como o Senhor tem te chamado para participar. Tem um sentimento vazio dentro de você ainda, mesmo estando dentro da igreja. E o Senhor manda te dizer hoje que hoje você precisa abrir mão.
daquilo que tem atrapalhado você de caminhar com o Senhor. Quando nós começamos a entender o poder da igreja, quando nós compreendemos como a igreja tem transformado as nossas vidas, a gente começa a dedicar mais tempo para a igreja muitas vezes, porque não existe prazer em outro lugar, não existe prazer em outro lugar a não ser servir ao Senhor. Não existe prazer, não existe prazer, Senhor. Senhor, que a tua igreja, Pai, não negocie os princípios, que a tua igreja não ame mais as coisas do mundo do que aquilo que o Senhor nos comissionou para fazer. Nos perdoa, Senhor, se temos sido negligentes com aquilo que o Senhor tem nos chamado e nos orientado a fazer. Existe um poder em ser igreja, e eu quero que você dê uma salva de palmas para você, que é a igreja, uma tocha viva. Recebi o nome.